Bitcoin e altcoins, mercado despencando. Será que é uma boa hora para comprar ou será que azedou de vez e talvez vá cair muito mais do que isso? Nesse vídeo eu vou fazer uma breve análise sobre o momento, sobre o Bitcoin, sobre as altcoins, as outras criptomoedas, te ajudar a entender se é um bom momento para comprar ou não. Vou inclusive contar o que eu estou fazendo e falar sobre se o mercado deve cair mais ou não. Mais um vídeo com muita entrega, bem resumido aqui para você, numa linguagem simples. A única coisa que eu te peço em troca é o seu like. O botão tá aqui, onde você está olhando aqui, abaixo do vídeo mesmo. Clica nele porque não custa absolutamente nada você dar uma mão e tanto aqui pro canal. E se você está chegando através desse vídeo, aproveita também para fazer a sua inscrição e já ativa o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. Tem muito conteúdo toda semana. Sem mais, vamos falar sobre o Bitcoin, que já caiu aproximadamente 15% no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Desde os 73.800 aproximadamente até agora a região aqui dos 63 mil, um pouquinho abaixo. Nesse momento em que eu tô falando aqui, tá em 62.800. E essa volatilidade, essa queda tem deixado muita gente com dúvida e preocupada nesse momento. Isso sobre o Bitcoin, sobre as altcoins. Bom, pegando como base aqui, o Ethereum até o momento já caiu mais de 21%. Eu trago o Ethereum aqui porque é a segunda maior criptomoeda do mercado, é considerada a mãe das altcoins. Então, se o Ethereum tá caindo bastante, provavelmente o mercado de criptomoedas em geral, né, as altcoins estão caindo bastante também. Por serem mais voláteis e menores, a tendência é que estejam caindo ainda mais do que o Ethereum de maneira geral. E é o que tem acontecido. Nas altcoins a gente está vendo aí quedas de 25%, 30%, em alguns casos até mais do que isso nesse momento. E a pergunta que fica é, isso é normal ou eu devo me preocupar? Para saber se é normal ou não, a gente deve olhar para os ciclos passados, ou seja, para o histórico do Bitcoin. Se o histórico do ativo mostra que isso acontece de maneira até que comum, significa que eu não preciso necessariamente me preocupar com quedas assim. Agora, se essas quedas não são normais no mercado, significa que sim, podem ser bastante preocupantes. E olhando para ciclos passados, sempre aconteceu a mesma coisa. Se a gente pegar os mais recentes, por exemplo, em 2017, o Bitcoin chegou a cair mais de 35% em uma semana durante o ciclo de alta. Em 2021, novamente em poucos dias, uma semana só, o Bitcoin caiu cerca de 30%. Em pleno ciclo de alta. O Ethereum em 2021 vinha muito forte, renovando máximas até que caiu 60%. Isso antes de renovar novamente as suas máximas históricas, porque sim, estávamos em meio a um ciclo de alta. E essas quedas tão fortes assim, principalmente nas altcoins, né, puxadas aqui pelo Ethereum, assustam muita gente, varrem muita gente do mercado e aqueles desavisados que não conhecem, não sabem como funciona o mercado, acabam nesse momento de susto até perdendo dinheiro, mesmo em momentos onde os bons investidores estão fazendo fortunas. Então, quando se fala em alta de 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes em algumas altcoins, você precisa entender que alguém que comprou uma altcoin lá nas mínimas e acabou fazendo aí várias e várias vezes nessa altcoin, essa pessoa passou por vários momentos de quedas muito fortes no mercado. E se ela tivesse apavorado nesses momentos, ela jamais conseguiria multiplicar patrimônio dessa forma. Então, sim, volatilidade não é para qualquer um. Não adianta, não é o mercado cripto que tem que se adaptar a você, é você que precisa se adaptar ao mercado cripto e entender. Eu aguento essa volatilidade? Eu entendo o que é? Eu me assusto muito? Bom, se eu tenho a capacidade de entender, se eu consigo absorver isso tudo e isso não me deixa sem sono durante a noite, não me faz perder a paz, aí sim eu posso ter mais posições em altcoins, por exemplo. Agora, se eu não consigo dormir à noite, se eu fico ansioso, se eu não sei o que fazer, é um sinal claro de que você está com a mão muito pesada nas altcoins, por exemplo. Comprar quando tudo está subindo é moleza, agora aguentar os solavancos do mercado é outro papo. Só ganha dinheiro quem entende isso de fato e pratica aquilo que entende. Dito isso, feito esse desabafo, vamos olhar rapidamente aqui os gráficos, tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, para eu te mostrar também como é que está o momento aqui, o que está desenhado nesse momento para ambos e o que eu estou enxergando aqui, quais são as possibilidades mais fortes para o Bitcoin nesse momento e para o mercado cripto como um todo. Dividindo minha tela aqui com você, nós vemos que o Bitcoin está aqui na casa dos 62.500 dólares nesse momento e aqui eu estou com o gráfico semanal aberto. O que o gráfico semanal me mostra? Eu gosto muito dessa média móvel aqui semanal de 7 semanas e essa média móvel de 7 semanas está aqui na casa hoje dos 59 mil, né? 59.300. Casualmente, 59.300 é também uma região aqui de bastante briga, né? Se a gente for olhar aqui
lá em 2021, o mercado lateralizou aqui nesses momentos, né? Fez resistência, depois serviu como suporte, enfim. Pode ser que a gente visite tranquilamente essa região novamente, que seria aqui o encontro com essa média móvel de 7 semanas e também com a base dessa vela aqui de 3 semanas atrás, né? Que ela bateu aqui na mínima justamente esses 59 mil dólares. Agora, quando a gente olha para o diário, o que eu acho interessante analisar aqui, tá? Se a gente pegar aqui prazos um pouco mais curtos, no diário eu prefiro olhar para outras médias mais longas do que de 7 períodos, né? Média, por exemplo, de 25 períodos e a outra média aqui de 99, 100 períodos. O que nós enxergamos aqui? Veja bem, o Bitcoin já cruzou a média de 25 períodos, que na minha opinião é uma média que eu gosto de acompanhar, uma média importante. Ele cruzou para baixo aqui, né? Então o que dá para perceber aqui, ó? Nessa região dos 62 mil dólares, 61 e alguma coisa, até os 63 aqui, é de novo uma região de bastante briga. A gente consegue ver isso aqui nas outras velas diárias, enfim. Não é tão forte assim, mas tem uma briga aqui, que isso significa que o mercado pode muito bem bater aqui e voltar a subir, etc. Só que tem um outro movimento que precisa ficar no radar aqui, que é justamente ele cair para essa outra região, que é um pouco mais forte até, dos 52 mil dólares aqui, né? Que aí, muito provavelmente, se o Bitcoin vier fazendo um movimento aqui de queda e vier parar nessa região aqui, ele deve encontrar nesse mesmo momento essa média de 99 períodos aqui, 99 dias. Eu gosto bastante dela, acho que ela serve como uma base interessante de preços no diário e acho interessante, assim como eu já posicionei ordens aqui, alguma coisa já executou nessa região dos 62 mil dólares, eu também já tenho ordens posicionadas aqui nessa região dos 52 mil dólares, porque o mercado pode muito bem, isso acontece às vezes, bater rapidamente numa madrugada qualquer e voltar muito rápido, ou seja, se você tinha uma ordem posicionada ali, você conseguiu fazer uma compra interessante, e se você não tinha ordem posicionada, se você tinha só um alerta, só um aviso, pode ser que seu aviso tenha bipado no celular ali, como acontece comigo às vezes também, na madrugada e você não vê, e o mercado volta, você não conseguiu fazer aquela compra ali estratégica que pode ser só um preciosismo, mas são aportes interessantes aqui que a gente acaba fazendo nesses respiros do mercado, lembrando que nós estamos em um mercado de alta. Isso aqui é plenamente possível, esse movimento, tanto por conta daquilo que o Bitcoin já caiu em outros ciclos de alta, né? Aqui a gente aproximaria dessa região de uns 30% de queda, acho normal, mas já acho que mais do que isso é muito difícil que o Bitcoin caia. Então, David, aqui abaixo é uma boa região para aportar, depende muito de quanto você tem de Bitcoin, eu mesmo tendo bastante, gosto de aportar nessas regiões. Agora vamos dar uma olhadinha no Ethereum rapidamente. Gráfico semanal do Ethereum, o que nós vemos aqui? Ele novamente está numa região aqui que tem bastante briga, a gente vê lá dos ciclos passados isso acontecendo, né? Olha aqui uma vela de queda bastante forte, vertiginosa aqui, como eu falei, em uma semana só durante o ciclo de alta. Ele foi renovar as máximas aqui depois, alguns meses depois. Mas, aqui nós temos esse respiro do Ethereum, que guia também outras criptomoedas, né? Para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou falar só do Ethereum, mas leia-se aqui que estou me referindo também a outras criptomoedas, os gráficos estão bem parecidos. Nós temos aqui também uma região de muita briga lá no passado, aqui ó, que serviu como suporte, resistência, suporte, resistência. Olha aqui, ó, tá vendo? Essa região aqui coincide com essa aqui, ó, aproximadamente nos 2.500 aqui, né? 2.500, 2.400 nessa região. Novamente, onde é que tá? O que tá nessa faixa de preço aqui? Média móvel semanal de 25 períodos, ou seja, aqui tá nos 2.400 aproximadamente. Acredito sim na possibilidade do Ethereum buscar essa região aqui, muito embora eu já ache aportes no momento onde nós estamos algo interessante, mas eu não queimaria todas as fichas aqui, eu sempre gosto de deixar alguma coisa aqui para baixo também nesse caso. Agora gráfico diário, notem como o Ethereum está prestes aqui, ó, ele chegou a bater mais ou menos essa região de preço lá pelo dia 5 de março, no começo do mês, né? E agora ele está novamente nessa região aqui dos 3.200. É difícil que o Ethereum consiga segurar aqui nesses 3.200, porque não tem nada que impede aqui, né? A próxima região aqui bem fraquinha onde ele poderia estacionar aqui seria nos 2.900, mas eu tô enxergando aqui pro Ethereum mais um sinal de que o mercado deve cair um pouquinho mais também, muito provavelmente nessa região aqui que a gente tá vendo, que teve uma lateralização aqui grande na faixa dos 2.400. De novo, aquela mesma história ali do semanal que nós vimos há pouco. As outras altcoins, boa parte delas já perdeu esse ponto aqui, né? Esse ponto de que poderia servir aqui como um suporte para elas. Boa parte das altcoins já perdeu o ponto que poderia ser um suporte para elas ali, um suporte não muito forte, mas acabaram já perdendo e estão indo rumo ali
a uma região mais abaixo. Então é bom ficar de olho nisso, e tem um outro fator que eu quero trazer aqui para você também fora do gráfico. Amanhã, no dia 20/3, nós teremos uma nova decisão lá da taxa de juros americana do Federal Reserve, o discurso inclusive do Jerome Powell. Provavelmente o mercado vai seguir, né, na mesma toada da taxa de juros, não devem mexer nas taxas de juros americanas, então de imediato a gente não vê nada. Mas no que o mercado está de olho? Na expectativa, né? Em quando os juros lá vão começar a cair. E lembrando que juros em queda é bom para empresas de tecnologia e é bom também para criptomoedas historicamente. Existe uma correlação da Nasdaq, bolsa de tecnologia americana, com o Bitcoin e o mercado cripto. E o que acontece? Se o mercado vê uma sinalização de um corte de juros ali para o meio do ano, como já estão esperando, e o mercado está bastante animado com esse corte de juros aí, quem sabe em 3 ou 4 meses, isso tende a ajudar o mercado não a se animar, mas sim a confirmar a expectativa, ou seja, não deve abalar o mercado ao menos. Agora, se o discurso for mais firme com a taxa de juros, projetando, quem sabe, né, dando a entender que a taxa de juros vai lá para setembro, outubro, mais para o final do ano, aí sim o mercado deve agir de maneira negativa, aliás, e cripto está bem sensível a isso. Se a gente vê isso acontecer, certamente vai ser uma confirmação aqui de mais quedas para o mercado cripto. Então é bom ficar de olho nisso também. Por isso que eu falo, não gastar todo o cartucho que tem simplesmente porque caiu aqui 15%. Pode ser que caia mais. Então não é bom você apostar nem num cenário e nem em outro. Não dependa de um cenário só. E outro ponto aqui que nós não dominamos, mas é importante entender, são as liquidações que ocorrem, principalmente por conta dos mercados futuros, quem se alavanca no mercado cripto, que podem gerar uma grande corrida por liquidez e movimentar muito rápido os preços, tanto num mergulho quanto numa alta abrupta. Isso é normal no mercado cripto. Se você é novo, por exemplo, talvez não esteja acostumado ou familiarizado com isso, mas saiba desde já que isso acontece com frequência. Então não tira do radar, mais um motivo para deixar aí ordens estratégicas. Eu costumo inclusive chamar isso de pescaria, né? Quando a gente deixa as ordens lá prontas para fisgar alguma coisa, quando fisga, né? Quando o peixe puxou a linha, a gente vai lá e retira ele. É mais ou menos assim que funciona no mercado. E para responder aquilo que eu falei que responderia lá no começo do vídeo, eu tenho colocado essas ordens não só para Bitcoin, mas também para algumas altcoins em pontos estratégicos, porque em o Bitcoin caindo mais, as altcoins devem cair bem mais, abrindo aí oportunidades bem interessantes para aumentar a posição ou se posicionar em algumas delas. Inclusive, antes de concluir, caso você queira ficar a par de absolutamente todas as minhas movimentações e a minha estratégia para alocação de criptomoedas, saber exatamente os percentuais que eu tenho em cada uma, quais setores eu estou investindo, enfim, ter acesso à minha carteira cripto completa com todas as movimentações em tempo real, eu recomendo que você assine a comunidade 1% ainda no mês de março, porque isso garante o bônus de acesso à minha carteira com toda a estratégia e as movimentações em tempo real. A comunidade 1% você assina por apenas R$ 49,90 por mês no plano anual, e lá você tem acesso, além da minha carteira cripto, a todos os meus cursos de investimentos, incluindo o curso de criptomoedas. Você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo para assinantes, onde você tem acesso direto a mim, eu dou suporte lá junto com toda a equipe. Você tem acesso a aulas exclusivas mensais ao vivo comigo também. Enfim, tudo que você precisa para investir bem e ganhar dinheiro de verdade no mercado. Então não vacila, aproveita, porque esse bônus vai acabar e o preço também vai aumentar. Clica no link que está aqui na descrição e faz a tua inscrição hoje mesmo. Sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e até lá.